Salve, mestre esquisito. Mestre Brucutu. Queria fazer uma saudação aos mestres. Boa noite, bom dia, aonde você estiver, você está conosco e nós estamos com você. Estamos aqui para o nosso terceiro momento de reflexão e conversa, diálogo sobre a faca de dois gumes e o ego na capoeira. Este é um momento em que nós podemos interagir com nossos amigos, podemos esclarecer dúvidas, sugestões, questionamentos e levar um pouco de conhecimento sobre o que existe nesse trabalho, nesse livro, e outras coisas, outras produções que nós pretendemos, né, levar. Mestre Brucutu, dê o seu pontapé inicial. Mestre, satisfação estar de novo aí na nossa terceira pegada, tá? Respondendo a perguntas. E como a gente conversou na live passada, o upgrade de pergunta da primeira para a segunda foi e agora teve um outro upgrade. E dessa vez, não são muitas perguntas, mas a qualidade, a profundidade, cada vez vai aprofundando mais, mostrando que a gente está no caminho certo em promover essa live para aprofundar a coisa. Com certeza, meu irmão, que maravilha. E a gente poder interagir também com as pessoas, né, cara? Com os amigos, né? Com todo mundo que está aí na área. Aqui nós já temos um bocado de gente comentando aí, ó. O Repique lá do Ceará já dando o seu oi aí. A Bambu aqui Salve, de Brasília. Repique, salve. Aqui é a Mayra, que é a Mayra Tabosa, cara, grande articuladora da Academia Tabosa. Pô, muita gratidão de estar com a gente, meu irmão. Bacana demais. Aí, vamos lá. O pessoal que for aparecendo aqui, a gente vai dando uma palhinha aqui, botando ele aqui na pauta, na tela, né? Vamos começar com alguma pergunta, porque a gente já vai conversando, ou a gente vai... Mestre. Vamos? Vamos. Salve, salve, mestres. Passando, pedindo licença para poder participar dessa capoeiragem. Mestre Brucutu e mestre esquisito. Você tem duas expressões que caracterizam bem vocês, né? A do mestre Brucutu é aquela questão do conheça-te a ti mesmo. E a sua, mestre esquisito, é a questão daquela dose diária de humildade. Queria que vocês falassem um pouquinho disso aí pra gente. Cada um no teu jogo, no seu estilo. Tá legal? Obrigado, tchau, tchau. Escutar. Manda aí, Bruto. Você foi o primeiro a ser citado. Citado, né? Então é comigo. Né? Ele fala, ele, apesar de adorar sua frase, né? Ela tá na minha mente sempre, né? Temos que ter a dose de umidade diária para poder elaborar o ego. Não tenha dúvida disso. Mas aí é com o senhor. A mim ele fala, conheça-te a ti mesmo. Essa frase ela não é minha, né? Ela é de Sócrates, né? E veja bem, né? Antes de Sócrates, toda a filosofia costumava ser em torno das coisas físicas, do que seja o mundo. E Sócrates começou fez uma mudança disso, né? Ele falou, olha, não importa aqui, eu quero saber o que está aqui para dentro. E ele vai utilizar uma expressão que está no oráculo de Delfos, né? Ou seja, as pessoas vão tudo para esse oráculo para tentar descobrir como é que está o futuro, como é que vai ser, quais são os mistérios da vida. Aí no oráculo, o que é que você veio descobrir os mistérios da vida?
Se o maior mistério você não para enxergar, que é você mesmo. Homem, conheça-te a ti mesmo e o saberá todos os mistérios. Mostrando que o que acontece aqui acaba acontecendo no todo também. Aí, com isso, ele fez todo o Sócrates, né? Fez toda a mudança da filosofia. A filosofia começou a levar em conta o ser humano, né? E o meu caminho nesse sentido, né, é justamente esse. Conheça-te a ti mesmo. Parece, mas isso está errado. Não está errado. Enfatizando conheça-te a ti mesmo, né? Enfatizando que você tem que voltar para si, para tentar se olhar e com isso elaborar. Porque a gente tem a cultura de não se enxergar. E essa cultura ela não é boa para a gente, né? A gente tem que se compreender para o monstro que tem dentro da gente não ser colocado na sociedade. É isso aí, Perfeito, prefeito, Bruto. Então, essa questão da dose diária de humildade, eu acho que isso é uma espécie de remédio, né, contra as disfunções do ego, as doenças, né, os desequilíbrios, a exacerbação de nossas qualidades e o desconhecimento das nossas limitações, né? Então, quando você tem um pouco de humildade, você tem sempre a possibilidade de aprender mais, né? Observa que nós temos tanto a aprender, e quando você acredita que já foi até o máximo de tudo, você não meio que coloca uma barreira em torno de você e fala, eu não preciso de aprender mais nada. Eu sei tudo. Eu sou o cara. Eu boto para lascar, né? E isso é uma fronteira, né? Nós já vimos, por exemplo, muitas vezes, eu já vi uma vez um mestre, foi até um mestre Suassuna, que ele é muito engraçado, né? Muito gaiato, falou, não adianta... Aniversário dele ontem, mestre. Vou mandar um abraço para ele. Parabéns, mestre Suassuna. Bacana, meu irmão. Um abraço para ele aí. A Suassuna é uma figuríssima, fantástica, né? Aí o Suassuna falava assim, essa rapaziada nova que tá jogando muita capoeira, não adianta você falar nada para ele, não. Tudo que você vai falar, ele fala, não, mas eu já sabia. É isso aí. Aí ele, inclusive, inventou umas presepadas, né? Aí ele inventou umas coisas assim, por exemplo, ele fala assim, você sabia? Então eu não preciso de te falar sobre os 7 pontos da Angola. Eu quero... O cara fala, os 7 pontos da Angola? Ué, mestre, isso eu não sei não, mas acontece que não existe, né? Então ele já fala... Ele fala para frear o ego do cara, sabe? Vamos ouvir o link agora? Vamos. Mestre Brucutu, como é que vai, meu querido? Saudade do senhor, viu, mestre? Queria mandar uma pergunta para vocês. Bacana o livro, tá? Curti demais. E antes de mandar essa pergunta, eu queria deixar só uma consideração aqui. Queria deixar um abraço muito forte pro mestre Esquisito. Tive a oportunidade de conviver com ele alguns anos aí, fazendo parte, né, do grupo. Muito respeito pelo senhor, viu, mestre? De verdade. E falar também do meu avô de capoeira, né, cara? Mestre Tabosa, que fez uma escrita inicial aqui bem bacana. Temos que nos despir do nosso ego para poder falar de ego, né? Interessante. Grande abraço, viu, mestre? Espero o senhor aqui no Espírito Santo aqui pra gente bater um papo novamente. E também deixar um forte abraço, mestre Angoleiro, que eu tive a oportunidade de conviver num evento no Tocantins. Acabou o evento, a gente acabou passando uns dias junto. Beijo, cara, é sensacional, boiadeiro nato. Muito enriquecedor ter conhecido vocês durante a minha passagem na capoeira. E agradeço também aos meninos do Tocantins, né, que eles me apresentaram, foram a ponte, Cego, Asa e Buda, foram a ponte para conhecer vocês. Vamos lá. Tem uma parte do livro aqui, mestre, que ele fala de mecanismos de defesa do ego.
que é uma forma que a nossa psique assume para se defender de algumas situações, tanto internas quanto externas. E aí é destacado aqui que tem a repressão, tem a negação, racionalização, né? Tem a forma reativa, tem o isolamento. Muita gente hoje em dia, ainda mais esse negócio de pandemia aí, não fala isolamento físico, né? Mas a gente fica no isolamento aqui, às vezes, sem conhecer, sem ter acesso, e enfim, é um fator externo aí que pode machucar muita gente. O que leva uma pessoa a assumir um mecanismo de defesa desses? É a falta de conhecimento sobre o assunto? Porque, por exemplo, se eu tenho um problema, qual é a melhor forma de eu resolver esse problema? Seria falando sobre ele, tratando, tentando entender, buscando uma solução. Se eu tenho um problema interno que seja, que eu julgo como os mais difíceis de se lidar, né? A falta de conhecimento desse problema me leva a procurar um profissional. A falta de conhecimento desse problema não me levando a procurar um profissional, isso pode virar um monstro dentro de mim. O que leva a gente a assumir? Eu posso me defender antes de querer saber, eu posso me defender porque eu nem quero saber, eu vou me defender. Então a gente normalmente, posso estar errado, tá, mestre? Não tem muito embasamento em psicologia não, mas quando a gente assume um sistema de defesa, dá a impressão que a gente já tá querendo evitar. E algumas coisas não tem como ser evitadas. A gente tem que se deparar com elas e tem que trabalhar elas. Aí eu pergunto, será que é a falta de conhecimento que faz eu pegar uma defesa e estampar ela, ao invés de discutir o assunto? Eu vi que esse livro, ele é indicado não só para capoeiristas, né, mas também para os profissionais que lidam com outras pessoas aí, enfim. Como identificar isso em outra pessoa? Fala, não, o mestre Brucutu, ele tá usando o sistema aqui de negação dentro desse assunto que nós estamos tratando aqui, ele tá negando. Como que o profissional pode identificar isso até mesmo num aluno dele para poder trabalhar isso? Porque se eu ficar usando esse recurso de isolamento, de negação, uma formação reativa, eu vou ser sempre um cara reativo quando eu tiver um problema? Eu nunca vou tratar isso? E quando eu estiver tratando com quem eu gosto, com a minha filha, internamente aqui na minha casa, com o meu filho, eu vou ser sempre reativo? Como que a pessoa identifica isso no outro? Por que eu uso isso? E se eu tenho essa característica, ela vai ficar comigo por muito tempo? Isso é tratável? Como que funciona isso? Fala um pouco mais pra gente sobre isso aí, mestre. Beleza? Axezão aí, fica com Deus, todo mundo. Um abraço. Ele foram começou muitas. a perguntar o que leva uma pessoa, né? Então vamos lá. Antes de mais nada, Lick, você é um cara que eu admiro, considero, chamo de amigo. Gratidão pela pergunta e a oportunidade. E pela profundidade dela também, tá? Lick, a pessoa... Antes, deixa eu fazer uma correção de tudo que você falou, você comentando ali só sobre formação reativa. Formação reativa não é eu ser reativo. É a pessoa, por exemplo, não conseguindo se enxergar, mecanismo de defesa é isso. Ele não conseguindo se auto-perceber, ele vai utilizar uma outra estratégia, um mecanismo de defesa. O que é a formação reativa? A formação reativa, ela vai valorizar, ela vai tentar fazer o oposto. Exemplo, um pedófilo ou um compulsivo sexual. Ele vai se revestir, se ele não estiver se percebendo, se reconhecendo, ele vai se revestir de pudor, né? Uma forma dele não se perceber o lado dele. Ele já se reveste de pudor, como forma de não perceber esse lado, mas vai voltar. Você responder isso aí, perguntou isso daí, eu acho que na segunda. Eu vou por pontos, porque inclusive a sua linha de raciocínio ela está excelente para me ajudar a trazer à luz sobre isso. Isso é um ponto nevrálgico, tá, Lick? O que leva? A realidade é angustiante para a pessoa. É isso que leva a pessoa não é a falta de conhecimento, inclusive, né? Ela vai ficar com falta de conhecimento para não ter conhecimento da sua limitação. O ego, às vezes, precisa de todo todo um aparato para você se idealizar. Você não quer se perceber na sua limitação, porque isso vai gerar uma angústia para você. Se perceber enquanto
no tamanho que você é. De repente, você acha que precisa ser do tamanho maior, e não é. Então, o ego vai tentar equacionar e te enganar. Pô, mas o ego é errado. Não. Ele está fazendo o que é melhor para você. O errado é você se manter. O errado é como você falou, peguei até a palavra aqui, na hora que ela assumiu o mecanismo de defesa dela, ela se afastou da realidade, ela vai gerar um problema muito grande para ela, porque isso que ela quer fazer sumir da sua consciência é realidade. E a realidade ela vai se reapresentar. Né? E tudo que você, inclusive, se engana e traz isso aqui eu não reconheço em mim, ele vai retornar. Né? Por mais que você faça até um mecanismo de defesa como a repressão, no caso o recalque, de ter alguma coisa algum trauma que você teve passado, que você fez um corte desse trauma, a ideia vai para a sua mente, o afeto vai para o seu corpo. Aí você resolveu a situação, não resolveu, porque existe a compulsão. Compulsão. Eu tenho alguma coisa que me impulsiona, que me anima. Alguma coisa que eu neguei. Por isso que se reveste em doença. A compulsão ela vai tornar para te fazer enxergar aquilo que você não enxergou. Então, não tem para onde correr, no meu ponto de vista, não tem para onde correr. Vai enxergar essa parte que você não está conseguindo perceber do seu ego. Bom, aí você faz outra pergunta. Essa falta de conhecimento pode levar um monstro dentro de mim? Sim, de fato, pode levar um monstro dentro de si. Tá? Mas isso que você fala, então eu tenho que procurar ajuda, Lick, talvez você procure ajuda se tiver, com o refinamento que você tem. Né? Mas 60% dos homens não pedem ajuda. 60% dos homens, 6 entre 10 pessoas, tem 10 homens, não pede ajuda, não fala dos seus problemas para o seu melhor amigo. Então, é uma coisa masculina. Pode ver que 4 vezes, o homem comete 4 vezes mais suicídio que a mulher, porque a mulher vai buscar a coisa, o homem vai guardando, até explodir. Né? Então, a falta de conhecimento vai levar esse monstro dentro de você, e esse monstro ele vai fazer parte de uma compulsão. Vai ter que é uma compulsão alimentar. É algo que você não consegue, alguma ansiedade que você não consegue lidar. Essa ansiedade ela vai voltar como em compulsão de você buscar comida para tentar esquecer a ideia que é obsessiva. Você vai numa atitude compulsiva para tentar apagar uma ideia que é obsessiva. Nesse sentido, não tem como você fugir. Tá? Agora, como identificar? Excelente pergunta, Lick. Excelente pergunta. É difícil você identificar a pessoa, identificar. Algumas são fáceis. A negação e a projeção é muito fácil de se identificar. Por exemplo, se você nega alguma coisa, e isso não tem nada a ver, se tem uma emoção desmedida aí, provavelmente essa emoção está naquela coisa que você está tentando apagar. A projeção é mais fácil ainda. A projeção... Mestre querido, a gente viu um caso de projeção no WhatsApp, numa rede que a gente fazia parte até. Eu avisando uma pessoa que não era mestre, eu sempre fiz isso naturalmente, nada pessoal. Faço isso com o índio, mas o índio é um mestre de verdade, apesar de não ter sido formado mestre ainda. Né? Então, na hora que eu viro para ele, na hora que alguém chama ele de mestre, está formando ele, é já para mostrar que ele não é mestre, mas assim, nós consideramos ele mestre. Mas ele não é mestre ainda. Aí eu fazia isso com o cidadão. Cidadão, você tem um ego enorme. Tem um ego enorme, ele é trabalhado, tanto positivo quanto negativo. Você tem um ego enorme. E aí começou a falar um bocado de coisa nervoso, isso que estava em trabalho. E falando coisa... Isso que está ali, ele não está falando de mim, nem me conhece, ele está falando dele. E daquilo que ele não gosta dele, está botando para cima de mim. Quando você vê essa emoção desmedida, isso é um sinal para você reparar em você que você está projetando ou que você está negando. Tá? As outras é um profissional que vai te mostrar mesmo, mas a projeção e negação é simples. Tem como você identificar. E essa é a melhor forma. Aquele que te irrita, ele fala bastante sobre quem é você. Porque o cara que está lá fora não pode te irritar. Está tudo aqui dentro. Tá? Nesse sentido. E aí você me pergunta ainda... tem uma quarta... Tá, é isso aí.
Se é tratável, sim, é claro que é tratável. E veja bem, eu não sou profissional que acha que tudo é resolvido pelo psicólogo, não, ao contrário. Eu acho que o psicólogo, inclusive, deveria fazer as pessoas entenderem como que se dá os seus processos para elas poderem se trabalhar. Eu acho que esse é um caminho que eu quero fazer, é o caminho que a gente está fazendo aqui. Tá? A consciência, a palavra compulsão, com ciência, com conhecimento. Você pode ter esse conhecimento, como eu te falei, da projeção, ou buscar um profissional para se perceber aquilo que você não está conseguindo mesmo enxergar. Tá? Então, é tratável sim, e o caminho é essa dose de humildade diária que você tem que ter para poder elaborar seu ego. Porque ele está sempre fazendo o melhor para não te angustiar. Só que, de repente, a angústia é interessante para você crescer. Sem angústia, você não cresce. Você precisa dessa angústia. Vai vir em doses devagar, quando o conhecimento é muito forte para você. Vai devagar, mas vai. Se você negar, se você evitar, permitir que o mecanismo de defesa, como você falou mesmo, esqueci de novo, se você assumir um dos seus mecanismos de defesa, você vai ter problema, vai voltar de outra forma, numa compulsão ou em outra situação. Tá? Nesse sentido, mestre. E inclusive lembrando que tudo começa pelo fato de se conhecer, né? Quando você se conhece e aceita a si mesmo, aí você inclusive sabe que ali é o seu limite, por exemplo, né? A partir daquele limite você faz o quê? Exato. Opa, peraí, meu irmão, você tem uma solução para isso aqui. Eu não tenho, mas eu conheço alguém que tenha. Eu fiz uma terapia um tempo desse, eu fiz um curso não sei o quê, eu fiz uma técnica de respiração, de yoga, enfim, essa troca é fundamental para a gente poder expandir a nossa rede de consciência, de conhecimento, de relacionamento. Aí chegou e tá com a gente diretamente da Holanda, aí o mestre Araminho, pô, bacana, meu irmão, bem-vindo demais. E a nossa querida irmã, professora, doutora Guaivira, que na verdade é a mestra Alice, minha querida amiga, esposa do mestre Angoleiro, tá com a gente, que maravilha. Bem-vinda demais, Gilmar. Bem-vinda. Então, essa provocação do livro é realmente muito do Lee, que é muito interessante mesmo, né, cara? Porque ele coloca mais ou menos a tendência de quem não enfrenta seus problemas na prática, né? Quando você vai construindo um castelo de areia, e aliás, isso é uma das pautas que a gente tinha colocado, né? Uma das coisas para a gente poder pegar e mexer hoje aqui, sabe? Que é a questão de você construir um castelo de areia em volta de você, uma das patologias do ego e tal. Mas vamos ouvir as outras questões, né? Tá engatilhado aqui para a gente ouvir, agora sim, o mestre lá do Espírito Santo. Tapeba. Salve, grandes mestres. Mais uma vez aqui, aproveitando de tanto conhecimento dos senhores, passando aqui para fazer uma pergunta. O mestre Brucutu, né, que é doutor nessa área, ele fala que as emoções, né, elas se refletem no nosso corpo. E para mim isso é uma fala fantástica, porque eu também acabo lendo bastante sobre isso. O que eu gostaria é que o mestre Brucutu pudesse fazer uma explanação sobre isso, e a segunda pergunta pode ser para os dois, até que ponto essas emoções interferem no ego, né? Como que o ego reflete a partir desses sentimentos. E outra, o que fazer para liderar melhor essas emoções, quais são as ferramentas utilizadas e como o ego pode facilitar na utilização dessas ferramentas. Tá aí, Brutus. Sensacional. Estou só escrevendo aqui, porque ele fez 3 perguntas também, né? Saiu o mestre Sapeba, gratidão, mestre, pela pergunta. O mestre Wellington também está aí com a gente, ó. Mestre Wellington também está aí. Mandou a pergunta também, mestre. Nós já vamos ouvir. Daqui a pouco vamos ouvir a dele. Mestre, mestre Sapeba,
Antes de mais nada, eu sou fã do senhor, viu, mestre? E te admiro muito. Como as emoções refletem no corpo. Que perguntaça boa, ainda mais para mim que tem uma missão de vida, querer mostrar que a gente não é só corpo, e também para a capoeira e para a psicologia, que a gente não é só mente, né? Essa é uma pegada que eu tenho, tá? É óbvia para mim, mas não tanto na nossa praxis. Como é que ele reflete no corpo? De duas formas, tá, mestre? Uma se reflete no formato do seu corpo, né? Existem traumas que se tem na infância que ele vai fazer com que seu corpo tenha um tipo de formato. Isso de um ponto, e vou explicar melhor isso. E no segundo ponto, a sua musculatura. Acabei de citar aqui que quando você faz uma clivagem do ego, quando você adoece, o mecanismo de defesa vem atuar sobre isso, vai expulsar da sua consciência aquela parte que você não quer se perceber, né? O que vai aparecer? Um sintoma, talvez uma compulsão. Né? Exemplo, como é a formação do caráter, né? A gente tem ali cinco traumas que todos nós temos, então todos nós vamos ter um pouquinho dele. É quando a gente nasce, é quando a gente tem a primeira privação, é quando a gente entende o mundo, a terceira. O quarto é quando a gente vai ser desfraudado, e o quinto, quando a gente tem alguma ligação com a nossa sexualidade, que não é a vontade de ter sexo, a sexualidade mesmo. É a ereção do menino de 3 anos, não é a sexualidade do menino numa criança. Calma. Existe energia que foi para lá. Existe uma mielinização. Os nervos eles vão se formando e vão descendo. Exemplo, quando você tem uma criança que vai ser desfraldada, tá? Ela vai ser desfraldada ali por volta de 2 anos e meio, 3 anos. Veja bem, se você não tem o sistema neuronal para você comandar a perna, o esfíncter, como é que você vai cobrar de uma criança que ela não faça o número 2 das calças, vamos dizer assim, né? Não tem como, ele não chegou ainda a terminação nervosa lá na parte de baixo. A criança está aqui ainda no alto. Até para respondendo já que me pergunta, até quando eu falo, então qual é a hora certa de desfraude? Deixa a criança subir uma escada. Se a criança subir uma escada sozinho, é sinal de que você pode começar a desfraudar ela. Bom, então vamos pegar esse exemplo do desfraude na hora errada. Tá? Uma hora que a criança ainda nem chegou os nervos na perna e ela já está sendo cobrada. É o desfraude compulsório. Oi? Desfraude compulsório. Exatamente. Esse desfraude compulsório fica terrível para a criança, porque a criança ela ainda não sabe fazer isso. Aí acontece o quê? Ela faz uma postura onde ela vai travar o glúteo, vai travar o tempo todo. Quando você está apertado em ir para o banheiro, você dá aquela travada natural. Uma coisa é você dar essa travada natural. Outra coisa é você passar o dia todo, alguns meses, travado. E aí você vê no corpo da pessoa isso acontecer. Né? A pessoa, aí você pode ver também que essa pessoa que é dado masoquista, né? É um tipo de caráter, não é um tipo de doença. Claro que se vier adoecer, provavelmente vai adoecer no masoquismo, no sadismo, por essa área aí, perto disso daí, mas isso é a questão do traço de caráter. O traço de caráter, então, por causa dessa época, dando um exemplo, para não dar exemplo de todos, faz com que você, já que a gente usou o filme Divertidamente, naquele filme Divertidamente, é aquele que não tem pescoço. Toma essa! Esse é o Que não tem quadril, que não tem nada, travado, pequenininho. Aquele lá é o masoquista. Né? É excelente aquele desenho. Inclusive, é o Bob Esponja, né? É o Bob Esponja. É o Bob Esponja. É ali, exatamente, quadrado. O corpo fica justamente. Ele fica quadrado. É o corpo do Bob Esponja, sem nádega. A nádega fica para dentro. Ou seja, mostrando como é que a musculatura, o formato do corpo, ele
mudou a cabeça mudou o corpo. Ou seja, a relação é dialética, né? Um muda o outro, tá? E agora, bom, isso aí são coisas que estão pré-determinadas que a gente vê, que a gente consegue enxergar. Você consegue enxergar uma pessoa esquizoide só com a parte de dentro, que é o troço dela afundado, olhão esbugalhado. É uma pessoa que tem um problema ali no nascimento. As pessoas que são adotadas, por exemplo, costumam ter esse perfil, porque não foi legal a gestação delas, né? Elas foram gestadas de uma forma que, na hora, quando eram lembradas que estavam na barriga, ficavam tensos, a mãe ficava tensa, pô, tem um filho, não tem como pagar o filho, a comida do filho, como é que faz? Ou seja, aquela tensão que ela gerada por ter um filho, que levou ela a doar o filho para a adoção, aquilo ali faz com que a criança não está entendendo o que está acontecendo. Pô, isso aqui está muito hostil para mim, como é que eu faço aqui dentro? Ela para. Isso acaba você transformando o seu corpo em prol disso. Bom, no segundo momento, é o momento da gente adulto, que acontece o quê? Aquela clivagem que eu expliquei agora com o Lick, você tem uma coisa que você não reconhece em você. Você bloqueia aquilo ali, você joga a ideia para a célula nervosa e joga o afeto para o corpo. Isso vai para o corpo, e o corpo nada mais é do que a sua musculatura contraída, é o grito do teu ego. Onde você contrai a musculatura ali, é porque ali tem alguma coisa que não ficou bem resolvida. Vai diminuir, é jogado para o corpo, e o corpo faz com que, por exemplo, você trave a ligação do pescoço. Ou seja, você não pode, o que você pensa, o seu corpo não quer viver, por exemplo. Você começa a fazer uma tensão da musculatura aqui, ou seja, o trapézio, né? O trapézio vira um centro de tensão, de dor, de sofrimento pra caramba. Exatamente. Então, são dessas duas formas, né? Quando você nasce e quando você tem essa clivagem do ego, né? A gente ficou com essa filosofia de que a mente está aqui, né? Como a gente não sabe, agora começou a sair uma teoria de que a gente tem uma parte da mente também no estômago. Pode ser. Isso. Abraço, mestre Adelmo. Recebemos a sua pergunta também, viu? Isso fica na gente. O que é o cara enfesado, né? É justamente a emoção que ele não conseguiu digerir direito. A motilidade do intestino, ela para. Mostrando que no corpo a gente tem a coisa da cabeça. Não tem essa divisão, não tem. Ela não existe, né? Então, até alinhando com a pergunta do Lick, né? Aonde está contraído em você pode ser uma boa dica do que está acontecendo contigo. É um bom sinal de você se auto-perceber, tá? Nessa ideia. Aí outra pergunta que você faz é como liderar melhor. Mestre, a gente lidera, ou a gente só transforma, inclusive, aquilo que a gente compreende, aquilo que a gente entende. Se você quer liderar isso, compreenda primeiro, nesse sentido. A primeira parte é aquela provocação do Lick, né? Vamos observar, ter primeiro consciência. Depois de ter consciência, você vai tentar compreender de onde que saiu aquilo ali. E aí você pode pensar em liderar. E aí você já manda a pergunta, né? Como é que a gente faz isso, né? A ideia que eu tenho, mestre, tem várias formas, mas uma das ideias é uma engenharia mental. Aí é o caminho que eu percorri, né? Eu faço uma engenharia mental, né? Que é uma engenharia mental? A engenharia de qualidade, ela é 4 etapas. Eu planejo, eu quero uma coisa, né? Eu executo, eu checo o que eu executei. Avalia, né? O replanejamento, PDCA. Planeja, faço, checo, né? E ajo corretivamente. É assim que é a engenharia de qualidade. Você pode ver que qualquer norma, qualquer ISO, ela é a melhoria constante, que é o quê? Você vai avaliar, você avalia, você planeja, você executa, você checa. O que é checar? Você vê, vai diminuir o percentual de gordura? Qual é o seu objetivo, Brucutu? Quero emagrecer. Então, peso é a checagem, percentual de gordura. Você vai estabelecer critérios de checagem. Então, uma forma de eu ver isso
é fazer essa engenharia mental. Primeiro eu vou tentar ter consciência disso daí para tentar e botar em palavras. Toda hora que me aborrece alguma coisa, ou que eu me irritei com alguma coisa, eu coloco em um afeto só, uma palavra só. Eu coloco o afeto só de uma forma. Eu coloco a hora do dia que isso aconteceu e o que eu acho que seja, porque nem sempre aquilo que a gente acha que seja é, porque o nosso mecanismo de defesa pode estar atuando sobre essa hora. A gente tem que ter uma humildade frente à forma como a gente conduz a vida, tá? Que a gente pode estar se auto-enganando, tá? E não é nada difícil isso. Então, eu faço essa engenharia, mestre. Com o tempo, você fazendo isso, e eu tenho certeza que dessa fala que eu fiz, eu tenho certeza que o senhor vai fazer isso, você vai compreendendo alguns padrões. Você vai vendo que algumas coisas, por exemplo, às 4 horas, às 5 horas, eu tenho alguma coisa assim relacionada a um problema de autoimagem ou algo do tipo assim, que eu sempre vou para o doce. Por que eu estou tomando doce, comendo doce essa hora? Aí, quando eu for ver, qual é o gatilho que me leva ao doce? Eu fui vendo algum problema voltado a isso. Aí você começa, então, o que está vendo aqui? É a forma que você tem de fazer essa engenharia mental, né? E depois, com essa engenharia mental, eu entrego para o meu coordenador para ele dar umas batidinhas mais fortes em mim. Entenda-se a si mesmo. Como é que é? Repete aí, mestre. Conheça-te a ti mesmo. Por exemplo, às 4 horas, às 5 horas, eu tenho alguma coisa assim relacionado a um problema de autoimagem ou algo do tipo assim, que eu sempre vou para o doce. Por que eu estou tomando doce, comendo doce essa hora? Aí, quando eu for ver, qual é o gatilho que me leva ao doce? Eu fui vendo algum problema voltado a isso. Aí você começa, então, o que está vendo aqui? É a forma que você tem de fazer essa engenharia mental, né? E depois, com essa engenharia mental, eu entrego para o meu coordenador para ele dar umas batidinhas mais fortes em mim. É sempre bom ter alguém de fora para ver. É interessante. Forma, né? É uma das formas, mas gratidão. Você só lidera o que você compreende, tá? Portanto, né? Entenda-se a si mesmo. Como é que é? Repete aí, mestre. Conheça-te a ti mesmo. Ó, isso aí dá é uma base muito sólida dessa conversa, né? Eu queria lembrar uma coisa aqui, quando você começou a falar de como o nosso mecanismo mental constrói uma série de coisas, chega a moldar o nosso corpo, molda a nossa realidade. Hoje de manhã eu estava conversando isso com uma pessoa e lembrando que isso hoje tem sido um debate muito forte em torno da questão do chamado pensamento quântico, né? Hoje o pessoal fala muito nisso. E, lógico, tem um lado nisso aí que, na minha opinião, sinceramente, tem uma série de expectativas de que aquilo vai explicar e tal. Mas eu não tenho mais dúvida de uma coisa, cara. Em algum plano do nosso cérebro, que é uma área talvez não dominada plenamente ainda, a gente está moldando tudo em nossa vida. Não tenho a menor dúvida. Nesse caso, por exemplo, que a gente está falando do nosso próprio corpo, imagina se tenho dúvida de que eu construí, que eu mentalizei o corpo que eu iria produzir na minha vida e que como que ele seria, para onde que eu estaria me encaminhando, qual é a área que eu iria explorar, como que todas as minhas expectativas. Mas você mencionou uma coisa aí, né, que eu queria que a gente desse uma catucada, que eu botei na nossa pauta aqui de provocação, a questão da autoimagem, né? Boa. Foi o primeiro tema e você mencionou ele aí, aproveita e serve de gatilho para a gente entrar um pouco nos nossos lembretes aqui para estimular essa conversa. A autoimagem, há algum tempo eu descobri uma coisa sobre a autoimagem que eu fiquei até um pouco assustado, sabe? A autoimagem, ela é tão forte que ela permite que você seja alguma coisa que só você próprio vê daquele jeito, né? É isso. Isso é impressionantemente
poderoso, né? Essa autoimagem ela é muito poderosa porque ela faz com que você consiga se aceitar e em alguns momentos você aceita, não só aceita, mas eleva, destaca, enaltece qualidades suas e tal. Cara, eu acho até que é necessário em alguns momentos da vida você acreditar nas suas próprias qualidades, porque senão você talvez não se aceite, vai entrar em uma depressão dos cacetes. Justo, né? Algumas pessoas, cara, é melhor ela não ter consciência da feiura que ela traz, que ela porta, né? Talvez eu seja até um desses. Duvido. Mas eu quero dizer que isso pode ter um lado que é necessário. Eu preciso de uma autoimagem que eu me aceite. Eu me amo. É isso aí, né? Mas eu tenho que... O mecanismo de defesa é importante. Agora, de vez em quando é bom a gente dar uma olhada se a nossa autoimagem não está um pouco exagerada. Exatamente. Equilíbrio. Equilíbrio, né? Olha lá, faca de dois gumes, né? Adelmo está comentando aí, ó. É um mecanismo construído por nosso pensamento, tem muito a ver com o piloto automático. Pois é, mas esse aqui é uma coisa construída, meu irmão. Ela é uma coisa entabulada pelos nossos mecanismos de defesa, né? Isso. De autodefesa, de autoestima, e que constrói em nós a possibilidade de uma aceitação. Pô, se eu me aceito também, eu acho que todo mundo vai me aceitar. Maravilha, isso é bom mesmo, legal. Agora, cuidado, né, cara? Não vai se sentir o Mr. Universo com... Vamos encontrar o caminho do meio, que é muito importante. Por isso, agora é a minha vez do meu slogan. Por isso, não esqueça de ter a sua dose diária de humildade. Porque, às vezes, essa autoimagem ela é construída na sombra da sua autoconsciência, da sua pretensão de ser. E você acaba se tornando uma pessoa ridícula, né? Como quando você, por exemplo, exacerba demais as suas qualidades. Porra, se torna-se uma coisa, primeiro, é desagradável. Muitas vezes você se relacionar com uma pessoa, né? Com uma pessoa batendo o tempo todo em si próprio. E essa autoexacerbação é produto de uma autoimagem. Comenta ela aí, mano. Tem um comentário da Jujuba, que é a Juliana aí de Sobradinho. Bem-vinda, querida. Acredito que seja extremamente importante perceber a nossa autoimagem. Seria o que dominamos de autoestima? É isso aí, né? Uma parte é justamente esse lado bom. Por isso que a gente chama esse livro de Faca de Dois Gumes. Porque tem um lado que é importante. Eu preciso me aceitar. Eu preciso... é o centro de equilíbrio de tudo que está na nossa vida, Jujuba. Nós precisamos, sim, de nos aceitar. Até... Isso é uma coisa que eu acho muito importante que acontece na capoeira, né? Às vezes o cara que tem uma cicatriz horrível, ele chega lá e dá um nome de cicatriz. E acabou o problema da cicatriz. Aquilo é ele, acabou. Né? Exatamente. Naturalizou... Perfeito, né? Naturalizou o assunto. Parou de negar exatamente. Que não tem cicatriz, elaborou a situação. Perfeito. Não tem melhor exemplo. Não é? Perfeito. Eu tenho cicatriz. Se você pega o mecanismo de defesa e finge que é Tom Cruise e não percebe, você vai estar... Nega a cicatriz. Você nega a cicatriz. Não, eu não tenho cicatriz. Aí você fica tentando esconder. Pô, não, para. Aceita. Porque quando você se aceita, você é mais feliz. Porque você se aceita. A autoestima é muito importante quando ela aceita a si próprio, exatamente como é, sem tentar criar uma projeção de si mesmo e fazer, né? Perfeito. Basicamente. O Adão está comentando. O Adão está comentando mais uma coisa aqui, ó. Vai lá.
eu posso me perder na minha má interpretação da autoimagem. Pode se perder, sim. Aí é aquela coisa. Vou até sinalizar isso daqui, que significa isso, que para mestre esquisito, a gente tem que andar no caminho do meio. Para cá corta, para cá corta. Né? Como se fosse a faca, nós estamos usando o machado. Tá? Isso. E como se fosse do mesmo jeito também a faca. E para mim, no sentido também, tem duas semânticas do livro e as duas se complementam. Assim como eu e o mestre esquisito. A gente se complementa. E como é que é isso aqui? Ó? Eu estou aqui, ó, o trabalho que eu faço para fora, eu tenho que fazer para dentro também. Ó, trabalha assim, dessa forma sempre. Né? Deixa eu falar, aproveitar esse espaço que o mestre Adelmo soltou aí, para falar um pouquinho da autoimagem. Dois universos que a psicologia já descobriu da autoimagem, que é bom a gente ter em foco. Porque a gente toma mais decisões emocionais do que racionais. Foi isso que a inteligência emocional explicou para a gente parece que ainda não compreendeu ainda. Né? Ele vai mostrar que você primeiro toma uma atitude emocional e depois você vai dar um jeito de criar razões para desculpar a sua tomada de atitude emocional. Bom, existem dois universos dentro da autoimagem. Um é o da autoconsistência e o outro autoconsistência. Vou falar da autoconsistência que daqui a pouco vem o nome do outro. Autoconsistência é quando eu começo a fazer coisas para aparentar aquilo que eu queira passar para os outros. Por exemplo, a pessoa... Isso você vê muito mulher que quer ser forte, por exemplo, do exemplo que eu vou te dar. Né? A mulher ela quer ser forte. O que ela faz? Ela vai e compra... quer parecer aventureira, né? Algo do tipo assim. O que ela faz? Ela compra um carro. Um EcoSport, que, aliás, é um carro horrível. Mas isso é detalhe, pô. Não critique a escolha. Mas ela vai comprar o 4x4 para aquilo ali dar consistência àquela imagem dela. Sim. Como é que é? A consecução daquilo que a autoimagem planeja, ela busca elementos para elaborar, para materializar aquilo. Mestre Faísca está aí com a gente, viu? Valfredo Gazi aqui é o mestre Faísca, da Academia Tabosa, está aí. E a Jujuba, ela continuou a conversar com a gente aí, ó. Sendo assim, acredito que também há uma linha muito tênue entre a consciência da autoimagem e o narcisismo. Sim, sim. Narcisismo é quando você investe a energia para dentro de você novamente. Só que você vai investir... O narcisismo é quando você investe essa energia, mas você se confunde essa energia com aquele ideal que você tinha quando era criança, quando você se bastava, quando você estava na barriga da mãe. Que para você não existia o mundo, não existia TV, não existia nada. Para você o mundo era você e sua mãe. E você nem sabia que a sua mãe era sua mãe. Era você, a sua mãe para você era você. Vocês estavam nessa simbiose. Então, narcisismo, no termo, é você voltar para essa situação que ela é real, né? Ela não leva em conta o mundo. Então, sim, há uma linha tênue entre consciência de autoimagem e narcisismo. Há uma linha bem gigante. Aqui o mestre Adelmo continua aqui o debate com a gente. Ele está empolgado hoje. Primeiro, deixa eu pegar o mestre Hélio, que ele falou primeiro aqui. Ó. O mestre Hélio falou primeiro. Por isso, muitos se escondem atrás das redes sociais. Sim. Exatamente. Aí tem outra... Exatamente, mestre. Eu vou dar um exemplo em cima disso daí. Em cima dessa autoconsistência que eu estou falando com o senhor. Bom, já falei da autoconsistência, né? A outra é a aprovação social. A gente tem que entender que o ser humano ele necessita da aprovação social, absurdamente. Uma hora que você compreenda o que vem a ser isso, você pode se livrar um pouco disso, mas você tem que entender que você precisa da aprovação social também. Né? Sempre. No caso até da pergunta do Adelmo, não querendo adiantar, mas já falando, ele vai citar uma pessoa justamente que vai dizer que não
Bom, já estou exemplificando. Eu falo lá. Deixa. Deixa eu pegar aqui a pergunta aqui. Adelmo está empolgado aqui. Olha o que ele me falou aqui, ó. Napoleão Bonaparte e Hitler tinham um espelho de 3 metros de altura. Lógico que tinha. Perfeito. Lógico que tinha. Napoleão Bonaparte, inclusive, reza a lenda até que ele não tirava a mão de dentro do corpo, porque ele tinha um defeito qualquer. Era uma escondida. Ele mantinha aquela zona daquela pose ali para poder ninguém ter chance de criticar o cara. O cara. Ó, a Lua lá do México tá aqui interagindo com a gente também, cara. Vamos ouvi-la, vamos lê-la. Quanto à influência da percepção dos outros na nossa autoimagem, pode prejudicar ou ajudar a gente? A capoeira ajuda também para melhorar essa nossa imagem? Ajuda. Certamente, Nossa, claro que sim, né? Com certeza. Vai fazer tudo para ficar melhor, inclusive. Né? Inclusive agora, a capoeira, ela estimula você a se aceitar e melhorar aquilo que você sabe que está fraco em você. Exatamente. Né? Se auto-perceber em tudo, inclusive nos seus movimentos. Consciência. Isso é uma forma de você visitar a sua autoimagem. Agora, bacana. Pode prejudicar os outros. A percepção dos outros é dos outros. Ela ajuda, atrapalha, depende de você, não é culpa dos outros. Depende de você. E você não pode ceder, né? Você não pode ceder para poder a pessoa te fragilizar. Isso nunca precisou. Exatamente. Por isso que a gente está trabalhando o tempo inteiro lidando com esses elementos, porque a capoeira tem um potencial tão maravilhoso de crescimento, cara, que a gente não pode se permitir que essas falhas da nossa estrutura psíquica, né, bloqueiem esse crescimento. Exatamente. Faça a gente criar coisas de ilusão, como se nós estivéssemos... Pô, pelo amor de Deus, não é necessário. Você pode ser você, né? Você pode ser você e ser muito bom no que você faz e recuperar sempre e cada vez mais. Vamos pegar outro vídeo? Vamos, mestre. Vamos. Agora sim o mestre Wellington. Vamos trazer ele para cá. Espera aí. Vamos trazer ele aqui. Tal. Espera aí, só um minutinho aqui, que vai dar tudo certo no final. Já está dando certo, né? Já deu um salto qualitativo já. Pô, não foi, cara? Botando aí. Só de... Boa! Mestre Wellington. E o detalhe é que ele está aí com a gente aí do lado. Se tiver uma polêmica, a gente bota ele na fita. Exatamente. Vamos junto, mestre Wellington. Iniciativa desse programa, mestre Esquisito e mestre Brucutu, parabéns. Eu queria saber um pouco mais, mestre, a respeito dessas pessoas que às vezes ficam falando mal dos grandes grupos aí, que os caras só fazem para eles, tal, essas coisas aí. E também as pessoas que às vezes ficam medindo maestria de outros mestres, sem ao mesmo ter sido mestre ainda. Eu queria entender se isso daí está mais ligado ao ego da pessoa ou à inveja. Obrigado. Dá licença, mestre, já tomei a frente, né? Toma, vai em frente. A inveja é um ego invejoso, né, mestre? Está no ego. No ego invejoso. Tem gente que pega isso daí, se apequena e precisa fingir que é grande, né? Precisa ficar grandão. E esse grandão não corresponde à realidade. Na verdade, mestre, se você quer entender, já que você quer entender, na hora que a pessoa se coloca no nível, eu acho que não sei se você está falando de um camarada que, inclusive, eu até liguei para o mestre Canguru, discípulo de mestre Camisa, né, de alguém que deferiu ataques ao grupo deles, né? E aí eu já falei, olha, não dá nome, não vou nem dar nome para essa pessoa, não dá nome para quem não tenha nem apelido. Ou ao contrário. Se eu sou um ninguém e começo a fazer como nem outrora uma pessoa fez também, começou a falar mal de Mestre João Grande. Quem é você para falar mal do Mestre João Grande? A partir do momento que ela fala mal do Mestre João Grande, ela está querendo se equivaler ao Mestre João Grande. Então ela já se tacou para o alto, né? Na verdade, nada mais é do que um buraco que a pessoa tem existencial para ter o espelho maior. E aí, o que ela faz para ter isso daí? Ela precisa tampar isso daí
o complexo de inferioridade, ela precisa tampar aparentando uma superioridade que não existe. Então, no primeiro momento, o pior é que essas coisas estão dando certo na capoeira, por causa nossa culpa, não deles, porque nós estamos dando atenção para eles, como até agora eu estou verbalizando um deles, por exemplo. Acabei de verbalizar outro, esse camarada, há pouco tempo atrás. Quer dizer, esses camaradas que não são ninguém na capoeira estão tendo esse espaço. Por minha causa, inclusive. Entendeu? Inclusive... Mas vamos usar o exemplo dele para não ter isso. Isso nada mais é do que o complexo de inferioridade. Meu. E aí ele precisa botar no alto. E aí no alto ele vai brigar com o cara lá grande. Né? Um cara que quer ser que não chegou a contramestre agora, quer pegar o supletivo. Começa a bater boca com o mestre. Começa a discutir com o mestre. Para se nivelar lá. Né? Só que na capoeira, como na vida, isso não, a história disso não se mantém. É só um paroxismo que faz, né? Depois cai. Né? Inclusive, o mestre Brucutu, teve durante um tempo, isso hoje eu tenho ouvido menos falar sobre isso, mas eu ouvi muitas vezes, muitos mestres, inclusive muitos mestres antigos, pessoas já batendo lá seus 60 e tal anos, mais de 50, mais de 60, começaram a se afastar das rodas de capoeira, porque em algumas situações, eu não vou dizer qual, mas em algumas situações, um cara novo que estava lá em forma, né, com 30 anos, com 30 e poucos anos, queria demonstrar a sua competência em cima de uma pessoa já com seus 60, né, de um outro tempo, de um outro momento, de um outro contexto, de uma outra técnica, de um outro fundamento. E aí isso estava fazendo, e ainda está, de certa forma, fazendo com que muitos mestres antigos não entrem em roda de capoeira. Por causa desse tipo de ameaça, mestre Wellington. Que as pessoas, muitas vezes, querem se afirmar em cima de um mestre antigo para falar, pô, o cara é tão... Igual esse aí que tentou criticar o mestre João Grande. Qual é? De onde que tira uma noção dessa, né? Mas, né? De onde que tira uma noção dessa? Eu tava percebendo, mestre, uma coisa que está acontecendo, né? Porque quando a gente fez a live, a gente estava tentando entender o que é que está no senso comum, o que seja ego, né? Eu acho que agora eu começo a compreender o que vem a ser isso. O ego está relacionado a tudo que é negativo da gente. O ego somos nós. Né? Eu acho que é até bom eu falar sobre isso, né? Fazer uma diferenciação no que seja desejo e o que seja vontade. Eu acho que eu vou fazer até um escrito sobre isso, né? Desejo é aquilo que eu tenho. Se eu tenho fome, eu vou ter o desejo de comer. Desejo algo animal que não passou ainda pelo ego. A partir do momento que eu tenho um desejo e que eu penso sobre esse desejo, eu avalio o desejo, eu avalio como é que o meu desejo pode caber nesse mundo. Ele passou pelo ego. Tá vendo? O ego não é uma coisa negativa, é uma coisa positiva. Esse polo que vai fazer justamente o equilíbrio das forças que existem. A força do que você deseja, do que você quer, e a força do que você pode colocar na sociedade. Né? A vontade, então, seria o desejo passando pelo ego. A gente pode decifrar o orgulho no estudo do ego, claro. O orgulho é uma das coisas que estão ligadas com um ego negativo. Mas, sim, a pessoa pode ter o orgulho, inclusive desse que a gente está comentando agora aqui, de precisar se aparentar mais do que seja para poder tapar esse complexo de inferioridade que ela tem. Foi até bem colocado aí. O orgulho, nesse caso, inclusive, Mayra, muitas vezes ele tem um posicionamento. O orgulho, enquanto autoestima, é o lado bom dele. O orgulho, enquanto arrogância, né? O desprezo pelo outro, né? A sobreposição de si próprio em relação a qualquer outra pessoa, aí entra no terreno do desequilíbrio para onde o ego levou esse elemento, essa energia, né? Essa energia. Desequilibrou, caiu na faca. Caiu na vala. Muito bom. A gente tem umas outras pautas aqui, antes de entrar no nosso próximo
elemento. Você falou nele agora rapidamente aí a questão do complexo de inferioridade. Essa história do complexo de inferioridade, eu tenho um exemplo fantástico que a gente até botou no livro, que é uma pessoa que eu convivi, que é um dos grandes capoeiristas que eu já conheci na minha vida, que era uma figura chamada Mestre Onça Tigre, um dos fundadores da capoeira regional. Ele não foi aluno de Mestre Bimba, ele foi parceiro do Mestre Bimba. Ele se dava ao direito de chamar Mestre Bimba de Bimba. Ele chamava Mestre Bimba de Bimba. Eu convivi muitos anos com ele aqui em Brasília. Ele deu curso de capoeira regional dentro da Academia Tabosa aqui em Brasília. Era uma figura fantástica e eu tinha uma admiração enorme por ele. Eu já conheci ele com mais de 60 anos. Mas eu levava ele, inclusive, para minha casa, para almoçar comigo, passar fim de semana, sem ter nenhum evento, nada a ver, justamente por causa da companhia dele, para dar atenção a ele e tudo. E aí um dia, do nada, ele virou para mim e falou que uma vez um cara chegou e que ele se sentia sempre ameaçado. Tinha uma história de pessoas que ficavam tentando provocar ele, né? Uma delas chegou e indicou um cara que era muito forte, um cara que tinha mania de pegar a mão da pessoa, distraído, e quebrava os dedos de tanta força que ele tinha na mão. E o Mestre Onça Tigre era muito respeitado pelas pessoas, né? Aí alguém virou para esse dito cujo e falou: olha, eu quero que você aperte a mão daquele cara ali se você se garantir. Olha só, o mestre sem saber disso. Aí o cara vai e chega pro mestre Onça Tigre e vai cumprimentar ele. Quando ele pegou a mão do mestre Onça Tigre e macerou a mão dele, né, para poder transformar, amassar tudo quanto é articulação da mão, o reflexo do mestre Onça Tigre, o que foi? Plantou-lhe um chute na canela, cara, com um sapato daquele de cromo alemão duro, sabe? O cara soltou na mesma hora a mão dele e não chegou a quebrar, obviamente, né? O cara era muito forte. Aí o mestre, numa conversa contando isso pra mim, ele falou que ele tinha um problema, e foi aí que eu comecei a achar isso muito legal. Ele tinha um problema de um complexo de inferioridade. Tudo que parecia uma ameaça para ele já metia logo a peia, sabe? Ele não tinha conversa, não. E aí eu comecei a perceber um lado dessa ideia de complexo de inferioridade, que era justamente esse, né? Era uma pessoa que tem uma postura que, se alguma coisa ameaçar aquela postura, ela fala: pô, tá querendo me inferiorizar. Humilhar. Quer me humilhar? Não vai conseguir, não, porque eu vou devolver essa peia para lá. Olá, meu querido mestre esquisito, meu amigo mestre Brucutu. Parabéns pelo livro. É um livro provocativo. E suas lives também são provocativas, fazem a gente realmente provocar reflexões. Meu querido, minha questão é o seguinte. Voltando ao caso que o mestre Etienne levantou, desse indivíduo que falou o que ele falou, como os capoeiristas que ficaram magoados, assim, quase que toda a totalidade dos capoeiristas que escutaram e têm bom senso, ficaram magoados, até por causa da questão ancestral, por causa da questão ética, e o sacrifício pessoal de cada um, né, da capoeira. Como é que os capoeiristas que estão mais magoados estão recebendo essa informação, esse vídeo, e como eles podem filtrar para que o ego deles também não venha tentar fazer uma retaliação à altura do descaso, do deboche do cidadão. Onde é que o ego trabalha nisso aí? Por favor. Muito obrigado. Um abraço para ambos. Como eles estão recebendo, eu não faço a mínima ideia, mestre. Porque se existem 1000 pessoas, existem 1000 formas de receber diferente a informação. Cada um vai ver de um jeito, né? Agora, como você filtra isso? É como você filtra e o que tem que fazer, né? De fato, você tem que filtrar mesmo, para não confundir as coisas e poder ser efetivo com ele, né? Porque o que tem que fazer? Liga para ele, mestre. É isso que eu tenho feito com todo mundo, inclusive que me aborrece. A não ser que não vale a pena também, que não vale a pena nem
nem ligo, mas uma pessoa que vale a pena, eu digo, essa pessoa, ela vale a pena, ela foi infeliz, tá? E a gente até comentou aqui que na autoimagem tem a autoconsistência, que é tudo que eu vou fazer de forma da consistência para a imagem que eu quero passar de mim, né? E eu tenho também a aprovação social. Dentro da capoeira, você é um valor principal na capoeira, a valorização da velha guarda, dos mestres, da tradição. Isso é algo que, entre nós, a gente desaprova, sim. E é uma necessidade de ser aprovado. Então, ele vai transvestir a ideia dele, dizendo, isso não tem nada a ver comigo. Tem. Quem valoriza a velha guarda não passa nem brincando um troço desse, não faz uma analogia, não passa, a boca não consegue emitir. Quem tem valor, quem tem princípio, você não consegue atuar de forma dissonante. Ou seja, ele desvaloriza sim, mas isso não quer dizer que ele não tenha valor só porque ele não valoriza a velha guarda. Isso é o problema dele. E, para mim, ele é o problema dele, inclusive. É claro. Então, acho que você deve ligar para ele, mestre. Mas, agora, depois de ter respirado, ficado tranquilo, liga e fala, olha, isso não é certo, respeito você não valorizar a velha guarda, mas eu, inclusive, trabalho com criança, aí você pode tecer, inclusive, seus comentários, se o trabalho de criança, o senhor tem um trabalho de criança exemplar, né? que é o senhor, mestre Cará, são pessoas que têm um trabalho que todo mundo sabe, com criança, que é exemplar. Né? Ele também tem esse trabalho. Sem dúvida, sem dúvida. Tem massa de manobra crítica para pontuar para ele. Vem cá, negócio de cueca, sem braço, não está esquisito. O senhor pode colocar tudo, passar para ele, liga, que eu acho que não, beijo na boca para exibir o quê, pelo amor de Deus? Um outro homem que tá, você quer é exacerbação do homossexualismo, é para demonstrar que eu respeito uma pessoa de uma ou outra tendência sexual, tem que beijar na boca, que ficou, sabe, nonsense completo. Hã? O que foi isso aí, mestre? Teve isso também, teve um vídeo da mesma pessoa um tempo atrás aí com essa história. Depois eu te mando aí, se eu ainda tiver. Né? Então, realmente, assim... É a aprovação social hoje em dia, né? Você tem que fazer que aceita, que gosta, para ser aprovado. Até o fato de aceitar ou não criticar, não entrar num terreno de conflito com isso, beleza. Agora, porra, ter que demonstrar beijando uma pessoa que está numa aula sua, vem cá, me dá um beijo na boca aqui, porque, pô, para, isso aí realmente... É esse tipo de coisa... Esse tipo de coisa não tem nenhum sentido a não ser uma tentativa de forjar uma estrutura sensacionalista em volta de si próprio, aquela história de autoimagem, tipo assim, eu sou o Messias anunciando a grande transformação da capoeira. Vai... Não dá. O perdão da palavra, mas bem colocado. O perdão da má palavra, mas não dá. Sinceramente, a gente tem que filtrar. O mestre Paulo dos Anjos uma vez me disse uma coisa, cara, que eu aprendi profundamente. Não fale do diabo que ele aparece. Então, não vamos falar nessas coisas, Adelma. A primeira coisa que você tem que botar aí no seu guia mais, aquele que tem uma cruzinha mais, isso aqui é o mais importante. Filtra, meu irmão, não valoriza. Esse assunto já até saiu da pauta porque todo mundo odiou essa conversa, tripudiou em cima disso, ficou todo mundo muito indignado. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer aquilo que se faz lá nos festivais de luta, de arte marcial do Oriente. Todo mundo vira as costas, velho, sabe? Por uma conversa dessa. Né? Vamos aprender a fazer isso. Ainda temos algum vídeo, mestre Brucutu? Temos sim, né? Temos. Já um momento. Tem o mestre Charuto. Então, é o seguinte, a gente sempre nos pega, né, nesses questionamentos de tempo, de antiguidade, entre outras coisas, né? A gente sempre tenta ser antigo, mas nunca quer ser velho. E aí deixa a seguinte provocação a vocês. De que forma que a gente pode definir tempo
né, a antiguidade na capoeira, se por naturalidade somos um povo tão misto que muitos conceitos não ficam muito claros. Como a gente conceituar tempo, né, antiguidade dentro da capoeira? Para uma pessoa de meia idade, né, entre 30 a 40 anos, ele pode se julgar um cara antigo com 15 anos de prática de capoeira. Já para outros, um cara antigo são aqueles que já começam a trilhar um caminho a partir de 50 anos de prática, né? E aqueles que iniciam, interrompem por 10, por 15 anos e retornam dentro dessa mesma mentalidade, né? Querendo se afirmar como antigo dentro da capoeira. O que e como vocês acreditam que a gente pode considerar a questão do antigo, né? É isso que eu queria deixar para vocês aí. Deixa eu responder, mestre, porque eu não posso responder essa pergunta. Então eu vou responder, justificar por que eu não posso responder. Como considerar a questão do antigo? Antes o mestre Charuto pontuou bem o que vem a ser a vaidade, já mostrando que provavelmente algum vaidoso, né, saiu da capoeira e ao retornar, por ter esse tempo, a gente já sabe de alguns, né, por vaidade, quer ser mestre, porque tem idade. Eu já tenho 20 anos como professor. Só, o seu áudio está ruim, Brucutu. Tá dando problema aí. Cortou. Voltamos. Isso, voltamos. Isso, voltamos. Tem um desse aí que, inclusive, saiu, diz que era formado por um mestre, que nós vamos até entrevistar. E aí o cara falou que não era mestre, falou, mas eu tenho 20 anos que eu sou formado. 20 anos que o cara sumiu da capoeira, né? Bom, eu entendi sua pergunta, mestre Charuto, mas para mim, eu vou fazer 50 anos ano que vem. Eu tenho 30 anos de capoeira. Eu acho que eu sou menino na capoeira. O mestre Esquisito, que já tem 50 anos de capoeira, pode responder isso para você. Eu vou me eximir disso daí, porque eu sou menino. É contigo, mas ele bateu num ponto bem interessante, que é justamente a relatividade. A relatividade. Nós, por exemplo, quer ver? Nós no Brasil temos uma noção muito complicada de velhice, porque a nossa idade média da população brasileira, a nossa pirâmide socioeconômica, a faixa média de idade é muito baixa. Muito baixa. Nossa população é muito jovem. Em relação, por exemplo, à população da Europa, né? Nossa população é extremamente baixa a idade, sabe? E isso faz com que as pessoas olhem, muitas vezes, para uma pessoa de 40 anos, isso é um velho, né? 50 anos, opa, é velho, né? Acontece o seguinte, que por outro lado, o que está acontecendo é que justamente por conta da evolução da alimentação, da medicina, das condições de vida, da disciplina, da prática de esporte, de uma série de coisas, a pessoa hoje que tem 60 anos está em plena atividade. Opa, peraí. Já foi o tempo que essa pessoa de 60 anos era uma pessoa encolhidinha num canto, sabe, de pijama, assistindo, ouvindo seu rádio de pilha, sabe? Já foi o tempo. Ou jogando dominó com seus amigos na praça, já era. Isso eu não sei nem de que tempo que é isso mais. Então, para a gente se atualizar em termos de idade, uma vez eu estava num debate dentro do Grupo Abadá aqui em Brasília, justamente sobre mestria, onde estava inclusive o mestre Camisa, a gente ficou numa mesa, eu do lado dele, mais o mestre Cláudio Queiroz, Cláudio Danadinho aqui de Brasília, que nós ainda vamos conversar com ele, viu? Vamos trazer ele para um debate. Aí, a gente falando sobre mestria e tal, aí o mestre Camisa afirmou nessa conversa que, para ele, o mestre,
conceito de mestre era um cara velho, é uma pessoa de uma idade bem maior do que todo mundo. Ponto. Hoje, a gente tem, assim, algumas referências de pessoas que são indiscutivelmente mestres. Você fala uma pessoa, um nome como João Grande, mestre João Grande, qual é a dúvida de que nós estamos falando de uma pessoa que está lá na frente em relação a todos nós? Opa, reverência, não tem a menor dúvida. Eu tenho 67 anos, tem meus alunos aqui, a maioria deles na faixa de 40, 40 e pouco, alguns chegando ali em 50, 50 e pouco. Esses caras, obviamente, me veem como o líder deles, né? E muitas outras pessoas que me colocam no centro de algumas conversas, porque eu estaria numa faixa de idade. Graças a Deus, aqui, ó, tô aqui bem conservadinho, tá ótimo. Mas eu tenho o meu crédito, eu tenho crédito do que eu plantei. Quase 50 anos numa história de capoeira, pô, peraí, né, cara? Isso tem que ter algum valor. Então, mestre Charuto, infelizmente, essa sua resposta ela só pode ser respondida em cima do bom senso de cada um. Dependendo do contexto que você estiver, as pessoas vão ter idades, né, sempre diferenciadas. Em alguns lugares, uma pessoa de 45 anos é o mais velho de longe de todo mundo que está ali. Opa, peraí. A ele o mérito de ser o ancestral mais antigo. Acabou. Aplauso para aquele. Essa relatividade é que é difícil, muitas vezes, de cair na cachola de algumas pessoas. Que a pessoa quer né, criar um parâmetro. Vamos fazer o seguinte, vamos estabelecer... Opa, calma, gente, calma. Vamos trabalhar em cima do nosso universo, que se a gente fizer isso, se eu der educação para o meu aluno, para me respeitar como um cara mais antigo, com certeza, quando ele vê alguém da minha idade, da minha faixa de idade, ou mais velho do que eu, ele já sabe, com certeza absoluta, que se trata de uma pessoa que está num outro patamar de aprendizado, de idade, de conhecimento, pelo menos, do ponto de vista de algumas coisas, é uma referência com certeza absoluta. Então, mestre, nós temos que aprender a esse equilíbrio. Voltamos para aquela questão do grande caminho do meio. Mostra aí o símbolo aí do caminho do meio. O caminho do meio. Machado. O machado de Xangô. Se não andar na reta, vai encontrar. Eu queria lembrar aqui da questão que nós discutimos, inclusive, tudo que nós temos falado aqui, gente, de algum modo está no livro, hein? Então, uma das coisas boas de lembrar o pessoal, assim, quem não tem um livro ainda, que está aqui na conversa, vai perder uma grande parte da conversa, porque não leu ainda o livro. Leia o livro e venha para a live, que aí você vai vir preparado com tudo, para poder jogar pedra em cima do mestre Brucutu aí, que é o nosso psicólogo maior. Pode mandar. Então, um castelo de pedra. Então, eu queria lembrar uma coisa aqui interessante, que dentro daquela ideia do ideal do ego, todo capoeirista, e até aproveitando essa pergunta do mestre Charuto, todo capoeirista novo, ele tem uma pretensa intenção de interferir com a capoeira, uma entidade que para ele se chama a capoeira. Aí nós discutimos isso no livro. Aí, assim, o coletivo, o conceito de coletivo é elemento basilar dentro da cabeça do capoeirista. Né? Ele chega, ele olha para a capoeira já como uma coisa que ele fala assim, cara, isso é muito importante para o coletivo. Então, uma das coisas que a maioria deles já chegam é assim, cara, por que a gente não unifica as graduações? Por que a gente não reúne todos os mestres? Porque umas perguntas desse tipo que já me fizeram, eu olho só assim e falo assim, cara, legal que você chegou, porque você vai poder fazer isso. Eu não consegui, mas quem sabe você consegue. Reunir todos os mestres. Pelo amor de Deus, gente. A noção de mundo hoje, cara. O tamanho que está isso.
Ó, em 93 eu escrevi um livro chamado Caminho do Birimbau. E eu já... Como é que faz para ter acesso a ele mesmo? Opa, eu vou lançar a terceira edição. Pronto. Aí, agora é promessa. Pronto. Porque já acabou há muitos anos já, sabe? Mas muita gente já perguntou, eu vou lançar a terceira edição. Bom, nós temos o inconsciente coletivo. Vamos falar um pouquinho disso agora, para a gente, como último tema? Mestre. Vamos? Bora, é contigo. Mestre. Começa. Inconsciente coletivo? Isso aí foi um termo que Jung lapidou, né? É interessante, né? Jung, eu gosto muito de Jung, né? Eu acho ele bastante interessante mesmo, né? E ele enquanto um médico, né? E um pesquisador da psique, né? Ele vai demonstrar justamente, olha, ao beber na nascente agradeça a fonte, biscoito chinês. Maravilha. Cheguei até a parar a fala. Não, esse mereceu. Não, porque na hora que eu li, na hora de beber da folha, beber da nascente, o consciente coletivo, vou retomar. O que Jung viu, foi perceber, né? Jung foi o primeiro, vamos dizer assim, discípulo de Freud, né? E Freud pegou todo... E eles só discutiram num ponto. O pessoal gosta muito sempre de trazer o conflito que está entre duas pessoas, né? E não o que agrega, né? Eles só discutiram no sentido do sonho e no sentido da praxis, do método de trabalho, né? O método de trabalho do Freud era ver onde que estava a sexualidade reprimida, né? E o Jung foi tentar descobrir aonde que está o luminoso, a presença do divino, né? Os arquétipos. Vamos trabalhar isso daí. Vamos atrás da psique por meio desse caminho que nós vamos atrás. Por quê? Ele foi mostrar que a gente tem uma simbologia em nós. Se o senhor reparar, mestre, o senhor vê que a África, né? A cultura africana, a cultura nórdica, os vikings, né? A cultura grego, né? Na hora que elas surgiram, elas não tinham WhatsApp naquela época. Surgiram 500 anos depois surgiu uma, 2.000 anos depois surgiu a Tupiniquim, então, surgiu uns 4.000 anos depois. E aqui na mitologia Tupiniquim nossa, se for ver, existem similaridades. Por exemplo, o mito do herói, né? O mito do herói, você pode ver que o Thor, no nórdico, é a mesma coisa que o Hércules, no grego, que vai ser a mesma coisa que o São Jorge na própria cultura. Ou seja... Católica, né? Na nossa cultura católica. Exatamente. Ou seja, são formas de falar da caracterologia humana, né? De uma forma simbólica, né? Jung foi correndo por isso daí. E aí ele foi mostrar justamente, eu quero saber qual é o mito da pessoa, que ele foi chamar de arquétipo, né? E daí eu vou pesquisar, porque esse padrão existe. Para Freud, então, o sonho, que é a única forma que eles discutiram, o sonho era um desejo sexual reprimido, que eu estou mais com Jung. Jung vai mostrar o quê? Vai dizer o quê para a gente? Não, o sonho é uma forma que o corpo tem de falar simbolicamente com a gente, né? Ele vai e esse simbolismo é o simbolismo que tem o ser humano. A gente hoje em dia aprendeu a escrever, né? E a padronizar as coisas. Mas o nosso universo simbólico, ele faz isso de uma forma diferente, ele se comunica de uma forma diferente. Ele não aprendeu a escrever, né? Então, se você for ver, esse simbolismo que existem em todas as culturas, existem em nós também. Aí foi isso que ele chamou de inconsciente coletivo. Esse nó que liga todos nós. É como se a gente estivesse no mundo, parece que tem ilhas, mas as ilhas estão ancoradas vamos dizer, numa mesma placa de terra. Não é um iceberg andando, né? É uma coisa está toda conectada no subterrâneo da realidade. E ele vai dizer que isso é inconsciente coletivo. Beleza. Assim, no que a gente tem abordado, né, essa questão do inconsciente, estariam, por exemplo, no caso da capoeira, nós produzimos alguns elementos que, sem você comunicar com o outro, ele sabe, né?
alguns parâmetros, algumas verdades, algumas, como é que se diz, algumas... até mitos dentro da capoeira, né? A gente tem mitos também dentro da capoeira. Sim. Lógico que tem. Sim. A gente, quando fala de algumas pessoas que foram grandes capoeiristas, você meio que divulga aquele nome, aquela coisa, e todo mundo ouviu falar, por exemplo, em Besouro Mangangá, né? Lembra dessa música? Todo mundo ouviu falar em Besouro Mangangá. E aí todo mundo construiu, de algum modo, uma noção do besouro mítica, né? Mitológica. O besouro se tornou um símbolo de resistência, de luta, de grande combatente, de grande capoeirista, de grande um monte de coisas. E se você fosse olhar o personagem na vida real, por assim dizer, provavelmente você iria encontrar uma pessoa num contexto completamente diferente da história lá para trás, né? Quase 100 anos passado, lutando, na verdade, pela sobrevivência dele, tanto é que num dado momento, ainda muito jovem, ele foi ferido mortalmente com a tal famosa faca de tucum, né? Tucum, que essa tem duas formas de faca de tucum, inclusive, né? Tucum, Tem uma que é feita com um coco, com uma madeira de coco, de uma palmeira, chamada tucum. Exatamente, palmito. E existe uma faca de tucum, isso é que pouca gente sabe. Existe uma faca de tucum que é feita com canela de defunto. Essa que é a perigosa. Entendi. Essa aqui tem uma infecção que não cura de maneira nenhuma. É uma infecção que não cura. Mas a do palmito também, mas porque também não cura, aquele né? óleo, aquele óleo que tem nela, no palmito tucum, ele não permite a cicatrização. É por isso que ela é tão perigosa. Pois é. Agora imagina a outra de canela. Faço ideia, deve ter ideia. Não, já teve uma vez que chegou um aluno meu meio loucão e trouxe uma zorra dessa para mim de presente, cara. Olha aqui, mestre, para você. Eu falei, o que é isso? Ele, aquela famosa faca de tucum lá que matou o Besouro Mangangá. Eu falei, meu irmão, não faça isso não. Eu nem tenho inimizade com o Besouro Mangangá da atualidade. Aprecio muito. Leva isso embora, pelo amor de Deus. Daqui. Pô, tá louco, cara? Eu vou ficar com uma canela de defunto aqui no meu armário em casa? Não tem isso. Tem história, né? Tem história, né? Mas aí veja bem, cara, essa construção desse simbolismo das coisas, de onde que vem? Como é que isso se nivela? Como é que isso se propaga? Através de um inconsciente. Essas são verdades que vai se propagando por aí, não é isso? Isso, mestre. Brutus, nós já estamos batendo os 45 do segundo tempo, cara. Vamos acabar? Brutus, faça aí as suas considerações finais, sua despedida para a gente ir embora. Gratidão por mais essa. Gratidão a quem perguntou, que elevou novamente o nível, né? A gente está na terceira só, e a terceira, primeira, segunda, terceira, já nos deu chance de levar para outro nível. É isso que a gente quer. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Saber Sem dúvida. o que tá vindo daí para a gente poder encaminhar um outro trabalho, né? E poder aprofundar nisso que a gente acredita que seja um diferencial, a gente transformar um pouco o capoeirista. Tá? Gratidão, mestre, por mais essa parceria aí, viu, mestre? Imagina, estamos juntos. Até sempre. Até sempre. O mestre Araminho está se despedindo da gente. A Carol, que é minha querida vizinha aqui, até do meu condomínio, né? A minha vizinha que deixa só acabar a pandemia, que nós vamos voltar aquelas rodas lá do seu quintal. Ela faz uma roda no quintal de casa, cara. É um negócio muito bom, muito legal. Massa. E, gente, eu fico muito feliz da gente poder continuar, né? Ter o prestígio de vocês. A Mayra está se despedindo aqui, dizendo que quer mais. Nós voltamos, né? Daqui um mês, né? Voltamos. Eu acho que é 22. Né? Eu lanço depois. Lance aí depois. E eu acho que por aqui é melhor da gente atuar, né, velho? É mais fácil, fica guardado. A gente tem uma visualização. E tem outra coisa, a visualização da intervenção das pessoas é muito melhor, né? Pelo amor de Deus, né? Exatamente. Muito melhor, a gente pode interagir.
E aí vocês aí já fiquem ligados aí para poder a gente ter as próximas juntos. Mestre Brucutu, meu irmão, nós temos ainda muita missão pela frente juntos aí, que Deus nos dê a graça e nos permita continuar por muito tempo ainda lutando juntos pela nossa arte, crescendo junto, aprendendo junto, viu? E por termos tanta coisa para refletir, para aprender, né, cara? E provocar e ser provocado pela realidade. Essas perguntas são muito interessantes. Pessoas de um nível fantástico estão presentes aqui, né? Mestre Araminho, o mestre Ousado, cara, pô, lá ele estava morando, eu nem lembro o nome daquele país que ele morava lá perto da Oceania, ele morou muito tempo em Londres, e, né? Mestre... Tem tanta gente aí que não dá para lembrar todo mundo, né? O Adelmo com a gente o tempo todo, o Elton, nossa, muita gente fantástico, mestre Sapeba. Gente, nossa gratidão enorme, muito, muito mesmo, e nós esperamos estar muito, muito próximo de vocês, se Deus quiser, para que a gente continue evoluindo nisso. E agora a promessa é dívida, eu vou lançar a 3ª edição do Caminho do Birimbau. Boa. Eu parei na 2ª, mas eu vou para a 3ª agora, se Deus quiser. Bacana, meu irmão? Birimbau. Capoeira, o Caminho do Birimbau. Em breve nós vamos ter mais esse papo aí para debater. Galera, beijo no coração de todo mundo. Vamos ter, se Deus quiser, o fim dessa pandemia em breve e a gente vai poder se abraçar novamente. Axé forte, saravá, cuidem-se, usem máscara, se protejam. Abraço, moçada. Abraço, mestre Brucutu. Até breve. Abração, até sempre. Mestre, com Deus, mestre. Até sempre. Até sempre. Araminho, abração, meu irmão. Dá notícia. Axé, galera.